E salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: quem segue o desobediente, desobediente será. Então não sai daí não, fica comigo até o final, vamos junto. Só não deixe de se inscrever aí no nosso canal, rápido e fácil. Você vai clicar, tem um botão aqui embaixo chamado inscrever. Clicou ali, pronto, já está inscrito. Eu recomendo ainda clicar no sininho, porque aí você é notificado a cada vídeo novo, cada postagem nova que a gente estiver colocando aqui no canal. Também nos ajude aí com o nosso canal. Você pode estar nos ajudando? Curta, comenta, compartilha. Cada interação dessa, né, que nas redes sociais se chama de interação, a cada interação dessa, o próprio algoritmo do YouTube vai impulsionando, né, e movendo o nosso canal lá para cima na hora das buscas relacionadas a algum título aqui, algum assunto dos vídeos do nosso canal. Sempre lembrando, né? Quanto mais pessoas estiverem tendo acesso ao nosso canal, mais pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus. Então é uma maneira de levar as pessoas para se aproximar da palavra de Deus. Então eu conto contigo nessa ajuda aí de levar a palavra de Deus por toda a terra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente pode fazer o vídeo ou você pode estar ajudando alguém que está fazendo o vídeo, se dedicando para estar levando essa palavra. Ajude também o nosso canal, você pode estar ajudando o nosso canal indo no primeiro link da descrição ou indo no link que está na bio, seja do YouTube, do Instagram, do Facebook, que vai estar aparecendo esses livros. Aqui a capinha deles está aparecendo aqui do lado. E adquirindo esses livros também está ajudando o nosso canal. Além dos livros serem bênção, tenho certeza, você não vai se arrepender de adquirir. Né? O que se importa com Deus é uma reflexão muito importante sobre as questões, por que acontece tanta coisa ruim no mundo, por que acontece coisa ruim com pessoa boa, por que acontece tanto desastre, tragédia, onde estava Deus quando aconteceu aquilo tudo, sabe esse tipo de questionamento? Quem se porta com Deus ajuda, e o perca-peixe na trave do olho ajuda nos relacionamentos, né? A gente entender as pessoas, entender o outro, entender, ter uma visão muito melhor com relação ao próximo, tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, o versículo de número 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 20, diz assim: instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Só lembrando aqui que isso aqui está dentro daquelas expressões que Paulo vai falar desde o versículo 19. Aliás, o 17 também, né, quando fala a respeito do judeu, que também era uma expressão que eles consideravam, que se exaltavam em cima daquilo dali. Então, são expressões do 17 até o versículo 20, são expressões que os judeus utilizavam dessas expressões para se sentir melhor, para exaltar a si mesmo e para mostrar aos outros que ele era melhor, que ele era superior, né? Inclusive, até hoje, ainda tem um pouco disso. Né? Então, são expressões que Paulo vai usar que os próprios judeus carregavam sobre si como privilégio. Então, o privilégio dele eram aspectos da vida dele que eram superiores aos outros. Então, Paulo vai utilizar disso exatamente para chegar ao ponto no versículo 21, que é o tema do próximo vídeo, que ele está falando, você consegue ensinar outros, você consegue entender que você deveria estar fazendo isso com o outro, mas na realidade você não faz. Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é exatamente isso. Esse versículo ele vai revelar um estilo de vida que ele está em contraste com ensinos, com princípios que são bíblicos. E que são bíblicos, que a gente fala, não só relacionados ao Novo Testamento, aos aspectos que Jesus trouxe, mas também ao Antigo Testamento. Vamos dar uma lida também em Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 ao 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 7, fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A gente poderia até continuar lendo, só lembrando que já tem essa carta completamente, nessa carta todinha explicada, versículo a versículo. Então, se você quiser entender melhor, dá uma consultada lá. Embora esse também seja um princípio no Antigo Testamento, em que Deus por diversas vezes vai alertar, quando fala da questão do estrangeiro, né, a própria passagem ali da Páscoa, né, no livro de Êxodo, quando o povo estava ainda no Egito, para sair do Egito, então todo aquele cerimonial ali, do sacrifício ali, do sangue, da marcação. Então são todas indicações de que Deus queria que o povo fosse um luzeiro para o mundo, fosse uma indicação para o mundo e fosse um exemplo para o mundo também de humildade. Só que em Cristo Jesus, ele acaba se tornando um exemplo maior, que é Deus entregando seu próprio Filho. Então, para o judeu, principalmente aquele que estava se tornando cristão e se juntando a essa comunidade cristã,
ele deveria seguir esse princípio bíblico e ter uma modificação, né? Quando a gente aceita Cristo, algo tem que modificar na nossa vida, nosso estilo de vida, nossa maneira de ser e de pensar. Algo precisa ser modificado. Em Cristo precisa ocorrer essa mudança e a gente precisa ver. Então o judeu precisava ter essa mudança. A segunda coisa, voltando lá para Romanos 2, versículo 20, Paulo, essa primeira expressão que Paulo vai usar nesse versículo aqui, instrutor de ignorantes, essa palavra instrutor, né, é aquela pessoa que é um professor mesmo, né, alguém que está parando ali para trazer algum ensinamento. Né? Em outras expressões, em outras traduções, seria instrutor de nécios, né? E essa expressão também, mestre de crianças. A diferença do instrutor para o mestre é que o mestre é aquela pessoa que ela foi preparada para aquilo, cursou alguma coisa, fez um curso, fez um treinamento para dar um ensino. O instrutor nem sempre ele recebeu esse treinamento. Ele pode ser simplesmente alguém que é um ancião, alguém que é mais velho e que está levando ali sabedoria, levando ensinamento para os mais novos. Seria um instrutor. O mestre não. O mestre é alguém que, independente da idade, foi preparado, foi ensinado. Como se fosse, óbvio que naquela época não existia, mas uma academia. Ele cursou ali uma faculdade para ensinar, para lecionar para os outros. Então, essa pequena diferença entre a palavra utilizada por Paulo aqui para instrutor e a palavra utilizada para mestre. Então, são duas frases, tanto instrutor de nécios como mestre de crianças, são duas frases que o comentário Bacon ele vai dizer o seguinte: sugerem como os judeus viam os gentios, crianças de conhecimento religioso, ou seja, incapazes de alcançar algum tipo de conhecimento, incapazes de chegar a alguma conclusão e que precisavam ter um guia para direcioná-los ali. Os judeus viam os gentios como tolos, como quem jamais alcançariam a sabedoria. Vamos voltar lá para a carta de Paulo aos Filipenses e vamos dar uma ida no capítulo 1, versículo 10. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10, fala assim: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Repare que essas coisas excelentes era algo que filosoficamente fazia parte ali da vida do judeu, e Paulo vai falar também lá em Filipenses 1. Então Paulo usa dessa ironia e dessas expressões, né, trazidas aqui, que eram expressões utilizadas pelos próprios judeus, considerando isso aí melhor do que os gentios. Então eu sou melhor, eu sou instrutor, eu sou mestre, porque eu tenho preparo, porque eu tenho condições, vocês não sabem nada, vocês não entendem nada, então vocês precisam parar e ouvir e aprender de mim. E quando os gentios estavam aprendendo de Cristo, e que a gente viu aqui no próprio capítulo 2, né, no final do capítulo 1 e no início aqui do capítulo 2 de Romanos, que eles tinham a lei gravada no seu coração e que eles acabavam obedecendo muito mais do que os próprios judeus. Terceira coisa que a gente vai observar, a palavra forma, utilizada por Paulo aqui no versículo 20, é a palavra morfosim. Né? É a palavra morfosim, que vem de morfê, pode significar tanto o esquema como a definição ou a personificação da forma essencial, né? Que é o morfê, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, aquela forma é o que vai trazer essa representação da figura. Então, da figura humana aqui. E é essa expressão, é essa palavra que Paulo vai dizer aqui, olha, instrutores ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria, ou seja, eles enxergavam a sabedoria, essa personificação. Só que isso parece até um elogio, a gente olhando o versículo 20 de uma maneira isolada, parece um elogio, mas quando você lê o versículo 21, você vai reparar que não é bem assim. Paulo está falando, poxa, você entendeu isso, ou seja, até aqui você até foi muito bem. Só que aí o que você faz com isso? O que você está colocando isso em prática? O que isso está querendo significar para você? O que você sabe que você precisa fazer e na hora de fazer você faz o inverso? Você faz o oposto disso? Então o versículo 20, olhando de maneira isolada, assim como o 19 também, parece até que Paulo está elogiando os judeus e está falando bem dos judeus. Mas não é bem assim. Paulo está pegando as expressões das quais os judeus se utilizavam como maneira de exaltar a si mesmo, e Paulo vai falar assim, tudo aquilo que você exalta você mesmo, na prática vocês não estão realizando. Então Paulo pode estar aqui empregando morfoses, aqui como ele usou lá em 2 Timóteo 3, versículo 5. Vamos dar uma lida lá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, o que Paulo fez aqui
em Timóteo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo 3, versículo 5. Essa oposição entre a forma e o poder, né? Entre a maneira como se é personificada a sabedoria, o entendimento da lei, né? As expressões da lei, e o poder de Deus, e o Espírito Santo de Deus. Então, em contraste com o dunamis, que é o poder de Deus, é a maneira como Paulo está empregando também aqui. Repare como é muito importante você se basear também em outros textos bíblicos, para que você não utilize um único versículo bíblico para fazer uma base de uma teologia, mas você precisa ter uma coerência bíblica, você precisa ter um entendimento geral a respeito de um assunto, né? Até porque tem determinados versículos que você precisa perguntar a Deus e procurar um entendimento ou ler em algum livro, porque aquele versículo ele pode ser uma expressão de um princípio bíblico, e um princípio bíblico ele jamais pode ser quebrado. Então esses princípios bíblicos a gente precisa estar identificando. Se você tem o hábito aí, tem acompanhado os nossos vídeos, a gente está sempre dentro de um versículo que tem um princípio, a gente faz questão de enaltecer aquele princípio e trazer que aquilo, mais do que uma lei, uma ordenança, né, uma ordem de Deus, um mandamento, existe ali um princípio, e o princípio ele é regido por toda a escritura de Gênesis a Apocalipse. A última coisa que a gente vai observar é que quando Paulo vai colocar essas coisas aqui no versículo 20, Paulo está, na realidade, expressando aqui, tornando claro e tornando evidente para os judeus a sua própria desobediência. Então fica evidente para um judeu entender que ele, na realidade, está sendo desobediente. Ele está se achando, ele está querendo mostrar para o outro que ele é instrutor, que ele é mestre, que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, mas na realidade ele está sendo desobediente. Então, através da desobediência, o judeu deixou de ter, então, o discernimento completo da lei. Porque não basta você ter a informação. Lembra? A gente falou isso em alguns vídeos para trás, aqui na própria carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Então, basta você ter a informação. Né? Ter conhecimento é diferente da sabedoria. O homem sábio, às vezes, ele tem menos conhecimento, mas ele consegue aplicar aquilo numa amplitude, ele consegue aplicar aquilo de uma maneira tão eficaz, tão eficiente, que ele é muito melhor do que pessoas que têm muito mais conhecimento do que ele. Então, a sabedoria é a maneira como você aplica. Eu até citei aqui, posso citar de novo, né? Vou repetir aqui. Um bom exemplo da diferença entre conhecimento e sabedoria é o tomate. Conhecimento é o quê? Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Agora, sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Por quê? Porque você entende que o tomate é uma fruta, mas aí a sabedoria faz você pensar numa melhor maneira, numa melhor coisa, em termos de sabor, em termos de colocação, em termos de combinação e tal. Então, a sabedoria que vai fazer isso. Então, não adianta você ter o conhecimento, você saber só a lei, você precisa ter a sabedoria e essa aplicação. E a desobediência do judeu, e ainda querendo ensinar outras pessoas a serem também desobedientes às leis, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso não é vida de crente. A vida de crente tem que ser pautada pela coerência, né? Pela combinação. Então, se eu prego mudança de vida, que eu preciso ter exemplos na minha vida de coisas que eu já mudei, de coisas que eu pensava e que não penso mais, que eu fazia e não faço mais, formas que eu agia, que eu não ajo mais daquela maneira, reações que eu tinha, que eu não tenho mais. Então, a vida do crente tem que ter isso. Se você não consegue escrever uma redação entre coisas que você fazia, pensava, agia e reagia, e coisas que você hoje mudou, né, a sua maneira de ser, de fazer, de pensar, de agir e de reagir, então você precisa repensar a tua conversão, porque essa divisão ela precisa acontecer entre a velha criatura e a nova criatura, porque isso é um princípio bíblico, o princípio da conversão, o princípio do arrependimento, da mudança de vida, o princípio do novo nascimento, que é um princípio bíblico. Tá certo? No próximo versículo a gente vai esclarecer muita coisa do que foi falado aqui entre os versículos 17 e 20. Então é muito importante que você tenha assistido os vídeos, né, correspondentes dos versículos 17 ao 20, e aí assista o próximo vídeo aí, referente ao versículo 21. Te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.